Quer saber o que rolou na prova de Filosofia e Sociologia do Enem 2017? Fica ligado aí. Fala moçada, bem-vindos ao vídeo de Filosofia e Sociologia do Enem 2017. Eu sou o professor Varela e estou aqui nos estúdios da TV SEB com o professor Breno, professor Álvaro, duas lendas vivas das ciências humanas aqui. E nós vamos trocar uma ideia sobre como foi essa prova, Filosofia e Sociologia, Enem 2017. Grande Álvaro, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Varela. E aí, o que você achou da prova, Álvaro? Eu gostei da prova. Eu achei que a prova se preocupou em cobrar do aluno, cobrar de você, aluno, aqueles elementos que são os formadores de caráter e da cidadania. Não era uma pergunta conteudista só para saber se você sabe. Tinha uma do Demócrito que era muito fácil, era saber o elemento constitutivo primordial, o átomo, mas as demais não. Uma questão sobre Aristóteles, em que cobrava justamente que o aluno tivesse entendido que o homem é um animal político e que a política é a mãe de todas as ciências, ela que vai fazer com que o cidadão consiga chegar, o homem chegue ao sentido da vida, que é o sumo bem, que seria a felicidade. Isso tudo é construído justamente politicamente. A outra questão do Sócrates também ia na mesma linha. Saber se por que o Sócrates se preocupava em falar mais para os jovens, porque os jovens estavam na preocupação primeira dele, porque justamente é o jovem que pode vir pelo método dialético, ou seja, que justamente no dialogismo, nos diálogos platônicos, é ele que vai chegar à tomada de consciência, é ele que pode mudar alguma coisa, dentro daquela história de que esses jovens de hoje é que vão realmente construir as melhorias de amanhã. Tá. Então, o do Kant é bem na veia do imperativo categórico, é uma questão que colocava um exemplo para que o jovem, para aquele que está fazendo a prova, se colocasse na situação. Então, por exemplo, e ali cobrava justamente uma resposta que fosse a formação do caráter dele, que é justamente, será que isso você gostaria que acontecesse com uma lei universal? Então, pedia realmente que ele se colocasse na questão e visse se aquilo ele queria para os outros também. Então, são questões que, se o aluno errou, ele também precisa repensar a sua própria vida, o seu próprio direcionamento. Com aquela ideia de que o Enem é uma prova cidadã, está batendo forte. Está batendo forte, né? As outras não, as outras são praticamente questões que a resposta já estava no texto, era praticamente interpretação de texto. Tá. Uma boa prova, você achou? Uma boa prova, achei uma prova tranquila. É difícil julgar, tranquilo, difícil e fácil, mas... Porque depende do aluno, né? Se o aluno absorveu bem o conceito de crescimento, ou seja, que estava em cada filósofo, aquilo que realmente, se ele estudou só para fazer a prova, talvez ele não tenha ido tão bem. Mas se ele estudou e ficou preocupado em absorver aquilo que o filósofo tentava nos passar, pra ele, né? Com certeza para ele foi muito fácil. Que legal, que bom, que bom. Brenão, e a sociologia? Eu gostei da prova também, a gente conversando... concluímos que não foi uma prova que trouxe mudanças, então muitos esperavam que a prova desse ano trazia mudanças significativas e não foi, principalmente nas temáticas, né? As minorias sempre presentes, como o Álvaro falou, a questão da cidadania, uma questão sobre resistência cultural da população negra, uma sobre direitos da população indígena na atualidade, na contemporaneidade, falando da Constituição, né? Uma outra que falava de desigualdade de gênero, isso também estava presente numa questão na própria história, né? E duas questões um pouco mais difíceis. Uma que falava de Tribunal Constitucional, a questão da relação dos poderes e a judicialização da política, né? Nesse sentido. Uma do John Rawls, que é um autor contemporâneo e difícil nesse sentido do liberalismo. E o que me chamou a atenção na prova foi a ausência de teóricos da sociologia clássica. Esses teóricos da sociologia clássica sempre estavam presentes na prova, só que esse ano não teve nenhuma questão. Mas, em termos gerais, eu gostei bastante, principalmente porque também na parte de história esse diálogo é muito interessante e importante. A questão dos direitos humanos, que tanto foi falado de antemão, né, com um certo... Nas vésperas aí, né? Com uma questão até polêmica, não teve uma ressonância na prova. Isso é bom, né? Eu acho Isso ótimo. é bom porque mantém, inclusive ótimo. Até pensando tecnicamente para o aluno manter um padrão de estudo. Para a questão da cidadania, para a questão conceitual, técnica, a manutenção dos princípios da prova do Enem, acho que foi muito salutar, muito salutar. Eu me lembro que, até se vocês conferirem, voltar na nossa timeline do YouTube aí, você vai perceber que a gente falou do ano passado, e o Breno falou muito bem da prova do ano passado, e você
acha que esse ano... mantenho essa perspectiva, conversando com os outros professores, eu e o Álvaro também. Mudou. Uma prova bem feita. Mudou quantidade de questões ou não? Esse ano teve um pouquinho menos. Foi um pouco menos, sim. Né? E o caráter formador é que eu achei que foi interessante. Sim. Formador, realmente preocupado, não saber só se o aluno aprendeu a parte teórica, técnica, que ele precisaria aprender em cada disciplina. Mas para a vida dele. Isso se cobrou muito da vida dele. Isso aí eu achei muito interessante. Que bom. Os textos importantes, é sempre bom, né, na prova, que a gente salienta, e isso foi mantido. Que bom. E fico feliz que, mais uma vez, pelos comentários dos professores, fica mais claro que filosofia e sociologia são matérias principais, não são acessórios. Isso, às vezes, por exemplo, no caso aí, como o Breno acabou de falar, os textos são interessantes, uma questão que era sobre Demócrito, o texto era de Hegel. Legal, sim. Muito bom, muito bom. Então, agradeço a você que assistiu esse vídeo, tomara que você tenha acertado todas as questões e fique ligado em todos os outros que estão rolando sobre o Enem 2017. A gente se vê no próximo.